Bom dia, meus amados irmãos. Vamos nos assentar, vamos começar nosso EBD. Fica à vontade, senta aí. Muito bom dia a todos, graça e paz. Vamos seguir nossa aula sobre o segredo do contentamento. Até agora nós já vimos sobre o que é o contentamento cristão, o que é o contentamento verdadeiro em Jesus, em que nós podemos e nós devemos buscá-lo. Deus ordenou que nós buscássemos o contentamento. Isso glorifica a Deus, né? Nós estarmos satisfeitos e contentes em Jesus. Isso glorifica a Deus. Nós vemos o quanto que é perigoso, então, um espírito murmurador, que vai na direção contrária de um espírito contente em Jesus, e como isso não combina com a vida do cristão. Depois nós vimos sobre a necessidade nossa de uma busca constante, que nós como cristãos devemos ter, para conhecer mais a Deus, e nos parecer mais com Jesus. Isso foi na semana passada, e hoje então nós veremos sobre encontrarmos o contentamento em meio à aflição. Se você trouxe um papel ou um celular, abre nas notas, por favor. Todo mundo, vai. Celular ou papel, você vai anotar umas coisas, tá bom? Coisa pouca. Celular, liga seu celular aí, ou pega um papel, uma caneta, pede de alguém do lado. O mais comum hoje em dia é o celular, né? A galera do jovem aí, antes de eu falar para pegar o celular, ele já estava com o celular na mão. Já estava, foi automático. Queria que você escrevesse, nesse celular ou no papel, a maior aflição que você já passou na sua vida. Se você não quiser compartilhar, não tem problema, mas escreve aí. A maior dificuldade que você já passou na sua vida. Eu sei que para alguns de nós é um pouco complicado abrir o coração e falar isso, mas pensa que é só para você, tá bom? Nem todo mundo vai precisar ler. A maior dificuldade que você já passou na sua vida. Poxa, perdi minha mãe, perdi meu pai. Naquele dia, não sei, para alguns talvez seja bati o carro e deu um prejuízo muito grande. O maior sofrimento que você já passou na sua vida. Dá um tempinho. Legal. Tá bom, agora que você já anotou, deixa aberto aí, tá bom? Se você puder, por favor, coloca no modo avião o seu celular. Quem está no papel já não vai receber as notificações agora. Tá bom? Vamos orar para iniciar nossa aula? Nós temos um pedido aqui especial sobre a Rebeca e o John, que estão lá na minha cidade, em Boa Vista, Roraima. Eles estavam dentro eles trabalham com os Yanomamis, né? Eles estão em Roraima, na cidade, Boa Vista, capital. A Ana... a filha do casal já está medicada por conta da malária, então nós vamos orar por isso, pela recuperação da Ana. E o Lucas, ele está esperando o diagnóstico de malária, para que então o governo libere o remédio adequado para ser tratada a malária. Então vamos orar por isso. Gostaria de pedir para algum irmão orar por isso e também orar pela nossa aula. Então, Rebeca e John, Ana está medicada contra a malária e o Lucas está esperando o diagnóstico. Alguém pode orar por isso? Alguém? Seu Giovanni. Vamos orar. Pai, nós te somos gratos, porque podemos, nesse domingo pela manhã, chegar na igreja, portas abertas, abrir a Tua palavra e dela estudar. Vem, ensina a gente aquilo que o Senhor já colocou no coração do Felipe, e que saiamos daqui desafiados, prontos para colocar em prática aquilo que aprendemos. Do mesmo modo, ó Pai, eu quero estar orando pela Rebeca, pelo John, coração aí dos pais apertados por conta da malária dos filhos. Cuida, ó Pai, porque uma já está medicada, está preparando aí, o outro ainda está aguardando, o Lucas está aguardando. Pai, vai à frente, põe a Tua paz, o Teu amor, a Tua provisão, o Teu cuidado sobre toda essa família. Sabemos o quanto eles têm se dedicado à Tua obra, a ser servos do Senhor.
Então, Pai, põe teu amor ali sendo excelso. Pedimos por todos os demais missionários, pedimos por nós, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. No nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Muito obrigado. Para quem chegou depois, por favor, pega o seu celular ou papel e anota o maior sofrimento que você já teve na sua vida, tá bom? E deixa ele aberto aí. O maior sofrimento que você já passou na sua vida, a maior aflição. A aflição na nossa vida é o maior teste de contentamento, tá bom? Tudo que a gente estudou até aqui, nessas 4 aulas, essa é a 5ª aula, trouxe-nos a esse momento. Então agora, a gente vai ver a questão prática de colocar o contentamento, tá bom? Tudo foi teórico, agora é a questão da prática. Como nós reagiremos quando passarmos por aflições e provações? O único sobrevivente de um naufrágio conseguiu chegar a uma pequena ilha deserta. Ele orou fervorosamente para Deus o salvar. Diariamente ele olhou atentamente o horizonte, à espera de ajuda. Mas parecia que não havia esperança. Exausto com o passar do tempo, ele conseguiu construir uma pequena cabana de madeira para se proteger e guardar os poucos pertences que lhe restavam. Entretanto, um dia, depois de sair buscando algo para comer, ele chegou em casa para achar a pequena cabana dele em chamas. A fumaça subindo para o céu. O pior tinha acontecido. Tudo estava perdido. Ele ficou atordoado, com aflição e com raiva. E gritando, Deus, como pôde fazer isso comigo? Ele gritou. Porém, cedo no próximo dia, ele foi despertado pelo som de um navio que estava chegando à ilha. O navio havia chegado para salvá-lo. Como vocês sabiam que eu estaria aqui? Ele perguntou. Nós vimos o sinal de fumaça. Eles responderam. Nós, como cristãos, passamos por muitas aflições. Não somente nós cristãos, aqueles que não estão na igreja também, tá bom? Não é restrito a nós e também não é restrito a eles. Muitas aflições chegam a nós, como por exemplo um diagnóstico de câncer, algum parente muito próximo morrendo, ou um relacionamento quebrado. Isso, infelizmente, atinge todos nós. Os sofrimentos são inevitáveis. Queria te perguntar, qual foi o maior sofrimento que você já passou na sua vida e como você respondeu a ele? Por favor. Eu vou pedir para a Eliette compartilhar uma situação em que a Flávia, minha filha, passou quando pequena, doente, e depois de casada, no terremoto. Por favor, lá. Eu, né? Então, a Flávia, quando ela era pequenininha, ela tinha acho que uns 3 anos, ela deu um susto muito grande na gente, acho que talvez os mais antigos aqui da igreja lembrem. Ela teve uma febre muito alta, teve uma convulsão, nós levamos para o hospital. Resumindo, nada justificava aquela febre. E o doutor, na época, o doutor Porceno falou, não, eu não vou deixar ela embora desse jeito, vou internar e vamos investigar. E isso era de manhã. A Flávia passou o dia fazendo os exames. Quando foi à noite, o coraçãozinho dela começou a entrar em falência. Ela estava com uma infecção muito grande, tinha pego aquela... Eu não sei os termos técnicos, né? Tinha pego ali perto do coração. E ela ficou 14 dias no hospital, e a gente ficou ali junto. E foi Pedro era pequenininho, e foi um momento assim, muito duro para a gente. Inclusive, o doutor, na época, ele pediu para vir dar um testemunho na igreja, e falou que Deus tinha um plano, né, para a vida dela, para a nossa vida, porque tinha acontecido realmente um milagre naquela noite. E eu percebi que as pessoas estavam todas em cima dela, mas ninguém falou comigo, falou com Elias, né, porque eu estava muito aflita. E isso aconteceu, ele veio, deu testemunho aqui na igreja, foi muito legal. E depois o terremoto, né, no Chile, que pegou a gente assim, apavorada, a Flávia e o Tarek ligam da rua, falando para a gente que não podia voltar, que eles estavam ainda com roupa de dormir no meio da rua, e tiveram que passar o dia lá esperando para poder voltar, pegar alguma coisa no apartamento, e mesmo assim eles ficaram alguns dias longe de casa. Então, foi 2 situações para Elias, assim, né, Elias? Imagine a aflição no coração do pai, né? Ok,
Mais alguém? Só mais uma história, por favor. Em 2001, meu pai sofreu um acidente de trator muito grave, né? Ele quase perdeu a perna, o trator ficou em cima da perna dele e tal. E assim, quando a gente recebeu a notícia de que ele estava lá no sítio, e tinha acontecido, o sítio é em Minas, né? Ele estava para cá. Foi uma situação muito, assim, acho que eu me lembro, assim, que, sabe quando você recebe a notícia e o chão parece que abre e você cai lá dentro? Então, foi essa sensação que eu tive, assim. Muito obrigado. Depois eu posso abrir para mais pessoas compartilharem como alguns problemas da sua vida, algumas maiores aflições da sua vida. Mas é muito comum a perda de um filho, a perda de uma mãe, um acidente, uma doença inexplicável que vem, nos atinge de uma forma que a gente não sabe explicar. Coração partido, o nosso nome é mal falado. Quando nós perdemos o emprego, isso acontece demais. Uma coisa que eu me lembro, quando eu estava construindo essa aula, e me tocou muito, e eu até falei com a Carol, né? Meu bem, uma história que eu poderia contar, e aí ela falou a mesma história que eu tinha acabado de pensar também. O meu avô, ele vai fazer 3 anos agora, ele foi diagnosticado com câncer terminal. E assim, eu sou jovem, né? Eu não perdi ainda pai, mãe. Eu imagino que deve ser uma dor terrível. Mas meu avô é uma pessoa muito próxima para mim, ainda está vivo. Graças a Deus ele está melhor. Mas isso me afligiu muito. Eu chorei. Do lado da cama. A minha tia chegou de noite lá para me contar. E aí meu chão caiu, fiquei aflito. E a gente orou, pediu contentamento no Senhor, pediu que Ele acalmasse o nosso coração, para que se Ele quisesse levar meu avô, que fosse a vontade dEle, mas que a nossa vontade estivesse caminhando com a de Jesus, para a vida dele. Isso me tocou bastante. A aflição é inevitável. Todos nós passamos ou passaremos por aflições na vida. E muitas vezes nós não temos ideia do porquê. Talvez uma doença inexplicável, talvez a gente não saiba o porquê. A diferença, então, é como nós cristãos vamos reagir a essas aflições. O mais comum, tá bom? Eu pensei aqui em algumas respostas às aflições que passam na nossa vida. O mais comum das pessoas no mundo agora, tá bom? Não só geral, não só cristão. O mais comum que eu encontrei são essas. Culpar a Deus. Não é verdade? As pessoas, então, igual a historinha que a gente viu, né? Deus, por que você fez isso comigo? As pessoas culpam Deus como se Deus tivesse feito aquilo para o sofrimento dele, para a dor dele. Se afundam em vícios. Então, hoje em dia, drogas, álcool, tem alcançado, infelizmente, muitas vidas. Suicídio, em alguns casos. Em 2021, foram registrados 700 mil mortes por suicídio. Murmuração. Então, esse é o mais comum, né? Esse é os cristãos. Vê uma aflição, murmura. O que mais? Alguém tem um exemplo de resposta que a pessoa dá à aflição? Foi a morte do meu pai. Meu pai teve um infarto fulminante, eu não me conformava com isso. E, com isso, Jesus alcançou meu coração. Porque eu sofria tanto que não tinha... Aí eu corri para Deus e assim aconteceu a minha salvação. Legal. Tivemos uma resposta muito positiva, né? O Senhor chegando para um coração, alcançando, consolando, confortando. Mas a resposta natural sempre é negativa, não é verdade? Então, tratar mal os outros por causa da angústia, tudo isso. Nós vemos em Paulo um grande exemplo de alguém que sofreu e, apesar das dificuldades, ele estava contente no Senhor. Paulo, o escritor da Bíblia, a gente já vê ele aqui todo domingo, alguém pelo menos cita o nome ou alguma coisa assim. A gente está estudando a carta aos Filipenses, então eu te convido, abra sua Bíblia, por favor, comigo, Filipenses capítulo 1, a partir do verso 12. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 12. Está ali depois de Efésios, antes de Colossenses. A gente vai olhar para o exemplo dele hoje, tá bom? Paulo foi um homem que, desde o início do seu ministério, ele sofre. Desde o início. Antes dele começar o ministério, Jesus já falou que ele ia sofrer. Não precisa abrir, tá bom?
Mas Atos 9, 15 a 16, fala, é o finalzinho ali da história, quando Saulo, que depois se tornou Paulo, foi alcançado. Então, Saulo era um perseguidor de cristãos, ele matava, perseguia, prendia cristãos. Ele estava indo a caminho de Damasco, essa história é muito conhecida por vocês, não vou ficar prolongando muito. Ele estava indo a caminho de Damasco, ele vê uma luz forte que derruba ele do cavalo, e o Senhor falando com ele: Saulo, por que me persegues? E ele fica cego, os discípulos dele levam ele até Damasco, e ele fica ali, e Deus fala com Ananias: vá até Saulo, ore por ele está lá, na rua à direita, né? E vai e ore por ele. E Ananias fala: mas Senhor, ele é um perseguidor de cristãos, ele mata cristãos, ele prende. Poxa, eu tenho que ir mesmo, quase isso. Aí no versículo 15 fala assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. O chamado de Paulo, então, foi um chamado ao sofrimento. Paulo demonstra esse sofrimento e o contentamento em meio a esse sofrimento em diversas de suas cartas. Uma delas é a que a gente está vendo hoje, Filipenses 1, do 12 a 18. Eu vou ler agora, já que você abriu, para depois a gente abrir outros textos, tá bom? Filipenses 1, de 12 a 18. A gente vai trabalhar esse texto hoje. Eu estou lendo na NVI, se você quiser acompanhar. NVI. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Aqui a gente está vendo o testemunho de um homem que estava preso, tá bom? Paulo passou por muitos sofrimentos na sua vida, que nem a gente acabou de ler, já estava predito pelo Senhor que ele sofreria por toda a sua vida. Por toda a sua vida. Eu coloquei aqui alguns exemplos dos sofrimentos de Paulo durante a sua vida. Abre comigo, por favor, em Atos 14, 21 até 22. Atos 14, 21 a 22. Paulo e Barnabé, eles estavam pregando a palavra do Senhor, eles eram missionários, estavam ali em Listra e em Derbe. Um homem paralítico foi curado, as pessoas dali começaram a adorar Paulo e Barnabé. Para quem não lembra dessa história, Paulo e Barnabé, então, eles foram considerados como deuses ali para aquele povo. Então chegou alguns judeus, mudaram a ideia deles sobre quem era Paulo e Barnabé, e incentivaram a apedrejar eles. Eles apedrejaram Paulo, ele estava tão mal, aparentemente, que arrastaram ele, achando que ele estava morto, para fora da cidade. No outro dia ele acorda e volta para dentro da cidade. E esse é o texto que a gente vai ler agora, 21 e 22. Depois dele ser arrastado para fora da cidade, dado como morto, no outro dia ele volta e prega, e fortalece os discípulos. Ele fala assim, eles pregaram as boas novas naquela cidade, e fizeram muitos discípulos. Então, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Um homem que, apesar do sofrimento, apesar da perseguição que ele estava sofrendo, imagina, um dia depois dele sofrer um atentado contra a própria vida, sendo apedrejado, sendo humilhado, ele volta e fala isso aqui: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Isso aqui vai totalmente ao contrário de muitas ações que nós mesmos fazemos, depois de sofrer uma grande aflição.
Outro exemplo, por exemplo, é 2 Coríntios 11, 32 a 33. 2 Coríntios 11, 32 a 33. Abre comigo, por favor. Essa é a história em que Paulo, pode ir abrindo, tá bom? Essa é a história em que Paulo, ele é perseguido numa cidade, e ele tem que descer a muralha da cidade numa cesta, fugindo, para poder salvar a própria vida. Em Damasco. 2 Coríntios 11, 32 e 33. Alguém lê para a gente, por favor? 32 e 33. 2 Coríntios 11, 32 e 33. É interessante que quanto mais pessoas na sala, menos se fala. Quanto menos pessoas, mais se fala. Vamos lá. Por favor. Em Damasco, o governador... 2 Coríntios 11. 32 a 33. Em Damasco, o governador, preposto do rei Aretas, montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Onde Paulo e os discípulos iam, eles realizavam milagres, pregavam a palavra do Senhor, que interessante que é uma palavra de amor, é uma palavra de salvação, é uma palavra de confronto contra o pecado, mas é uma palavra de amor, de aceitação. E eles eram perseguidos. E ele fugiu de uma prisão arbitrária, lá em Damasco. Outro exemplo é Atos 13, volta só uma página, Atos 13, 50 a 51. Outra pessoa pode ler para a gente? Atos 13, 50 a 51. Mais alguém pode ler para a gente? Atos 13, lá atrás. Aqui já foi? Atos 13, 50 a 51. A irmã lá atrás. Precisa sim, peraí. Só um minutinho, deixa eu chegar o microfone. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Obrigado. Olha só que interessante, apesar de muita perseguição, sofrimento, eles continuavam alegres. Nessa situação aqui, ele foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Os próximos eu vou começar a ler, tá bom? Ele sofreu um naufrágio em Mileto, Atos 27, 18 a 20. Abre e deixa marcado para você ler depois. Se você tiver no celularzinho, lembra que eu falei? Você anota para ler depois. Atos 27, 18 a 20. Atos 27, 18 a 20. Ele sofreu um naufrágio em Mileto. Então, fala o seguinte: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. E logo depois, então, eles conseguem chegar em terra firme, mas eles sofreram naufrágio. Paulo realmente sofreu muito na sua vida. Ele foi picado por uma cobra venenosa na ilha de Malta, Atos 28, 3. Se você quiser passar uma página aí também para guardar. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. E aí, naquela situação, muitas pessoas olham, ele vai morrer. Não tem o que fazer, ele vai morrer. E aí, ele não morre, né, sobrevive, e aí Deus age um milagre ali, Deus faz um milagre. Interessante que muitos sofrimentos chegaram até Paulo por causa do Evangelho. Lá em 2 Timóteo 3,12, ele fala o seguinte: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A questão do sofrimento aqui na Terra é inevitável, que nem eu falei. Todos os seres humanos vão passar, seja em menor ou maior escala, tá bom? Talvez você não vá sofrer um naufrágio numa viagem missionária, igual Paulo, talvez sim. Talvez a gente não vai chegar a sofrer perseguição aqui no Brasil, com espada no nosso pescoço para negar Jesus. Talvez aconteça. Mas todos aqui vão passar por talvez doenças, mortes de entes queridos, derrotas.
A diferença é como nós vamos enfrentar esse tipo de perseguição. Como encontrar o contentamento em meio à aflição. Sabe aquele pensamento? Poxa, depois que eu me converti, parece que ficou tudo mais difícil na minha vida. Sabe? Sabe aquele pensamento? Sem o jeitinho, sem a malandragem, sem nos amoldar com esse mundo, realmente vai ficar mais difícil. Vai ser mais difícil ser cristão. A gente vai ter que lutar pelo certo, apesar de todo mundo estar indo na direção contrária. Eu tenho uma boa notícia para a gente, e isso eu quero que permeie toda a aula, tá bom? Sai daqui com isso. Deus, o Deus que está conosco, Ele é muito maior, e Ele governa toda a situação, apesar de às vezes não parecer, mas Ele é soberano. Nossa luta, então, é encontrar contentamento verdadeiro em meio às aflições. As aflições, apesar de inevitáveis, nós podemos ser contentes no Senhor e enfrentá-las da maneira correta. Por isso, nessa manhã, tem umas 10 minutos de aula, e aí tem um intervalinho, então eu vou fazer um ponto, tá bom? Eu quero ver com vocês 4 maneiras para encontrar contentamento na aflição, olhando para o texto que nós já vimos aqui, Filipenses 1, de 12 a 18. Tá bom? 4 maneiras de encontrar contentamento. E a primeira maneira, então, nós encontramos contentamento quando transformamos a aflição em misericórdia. Transformar a aflição em misericórdia. Que nem eu falei, a questão não é se, mas é quando nós passamos por aflições. Encontramos contentamento quando encaramos as aflições de maneira diferente. A ideia é reconhecer que Deus está trabalhando nas nossas dificuldades. Em meio às aflições, Deus está trabalhando. Pensando assim, então, nós estamos tendo as misericórdias de Deus. No versículo 12, eu coloquei aí para a gente olhar. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Paulo, ele encarava as aflições de uma maneira diferente da habitual, da comum. Paulo reconhecia que a prisão dele não tinha parado a pregação do Evangelho. Apesar de ter acontecido algo muito ruim com ele, ele não parou a possibilidade dele ser usado pelo Senhor. Paulo, então, estava preso, estava sofrendo, estava numa prisão romana, que eu imagino que seja muito pior do que as prisões que a gente tem hoje, né? Porque lá tinha tortura, não tinha lei para isso, não tinha nada. Mas olha só o que aconteceu, reparem. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio. Ele teve a oportunidade de pregar para toda a guarda do palácio. Um batalhão de elite, que tinha muito prestígio, talvez inalcançável naquela época. Mas as misericórdias do Senhor, as misericórdias de Deus, alcançaram aquelas pessoas através da vida de Paulo. Primeiro acontecimento das misericórdias de Deus. Segundo, ele encorajou outros a pregarem o Evangelho sem medo. Ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Ele continua, cristãos olharam para o sofrimento de Paulo e foram encorajados a fazer a obra que ele não estava podendo fazer naquele momento. Isso se repetiu em toda a história da igreja. Infelizmente, as pessoas eram levadas a os coliseus romanos, para sofrerem martírio. Trouxe uma história muito conhecida. Isso aqui é tradição, tá bom? Isso aqui não é Bíblia, isso aqui é tradição, a história conta pra gente. Existia uma moça chamada Blandina, escrava francesa de 15 anos. Foi perseguida pelo Império na região de Lyon. Os algozes a torturaram e a ofereceram aos animais. Algumas referências mostram que foi 2 leões, ou 1 leão e 1 urso, tá bom? O mais comum era eles jogarem as pessoas para morrerem nas mãos de animais, se eles não negassem a Cristo.
Então ela deveria ser devorada, certo? Mas os bichos se limitaram a lamber as suas feridas. Ela foi mantida na arena ali por vários e vários dias. Ela viu vários amigos delas morrerem nas garras das feras, mas ela não morreu. Até que soltaram um boi, então foi lá e acabou com o sofrimento dela. Porque quando eles não eram mortos pelos animais, que deve ser uma dor terrível, ser comido, né? Eles eram esfaqueados e sangravam ali no meio para todo mundo ver. Imagina só, um coliseu romano. Uma frase muito conhecida de um homem chamado Tertuliano falou o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. É muito bom olhar para esses movimentos que aconteceram na história e ver que, apesar dos sofrimentos, eles encaravam, eles transformavam as aflições em misericórdias de Deus. Gente, o testemunho que era dado por essas pessoas, a quantidade de almas alcançadas por essas pessoas, pagava todas as aflições que eles estavam sofrendo naqueles momentos. A grande pergunta é, Felipe, como que eu vou olhar para o meu sofrimento hoje, que eu não estou lá sendo comido por feras, como que eu vou olhar para o meu sofrimento hoje e ficar contente? O segundo texto que estava ali no slide, Hebreus 12, 5 a 11, abre comigo lá, por favor. Hebreus 12, 5 a 11. Nós vemos exemplos de pessoas que passaram por muitas aflições e encararam como misericórdia. Hebreus 12, 5 a 11. Hebreus 12, de 5 a 11. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz, para aqueles que por ela foram exercitados. Deus usa o sofrimento da gente para afastar os nossos corações de amar esse mundo. Tá bom? Geralmente, quando está tudo bem nas nossas vidas, qual é a tendência do ser humano? Deixar Deus de lado, não é verdade? Ah, tá tudo bem, então deixa para lá, eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Infelizmente, eles caem em depressão, em ansiedade, tudo isso. Tá, então, Felipe, tu está falando o seguinte, quando eu não vou na EBD, vai acontecer alguma coisa comigo? Não é isso. Tem um estudo, né, mas é estudo das pessoas mesmo, assim, não é nada estudo mesmo. Que se eu não vier para o culto e for para a pizzaria, a chance de bater o carro aumenta em 300%. 300%, é garantido. É isso, gente, que a Bíblia está falando. Se for no jogo, o time perde. É verdade. Aquelas pessoas que tentam ir no jogo e voltar correndo para chegar a tempo para o culto. Aí é pior. Será que é isso que a Bíblia está falando para a gente? Se eu não vier no culto, então Deus vai me castigar, Deus vai me punir. É para isso? Não. Mas Deus usa o sofrimento humano para que nós nos acheguemos a Ele. Para que nós amemos mais Ele. Tá bom? Nós somos filhos, por favor. Gente, se alguém quiser falar a qualquer momento, tá? Estamos numa aula, aqui não é uma pregação. Pode falar, fica à vontade. Felipe, eu tenho um testemunho pessoal. Eu fui chamada durante 3 anos para fazer o curso de capelania, quando a vida estava tudo bem. Falei, não tenho tempo, estou correndo, tenho família, tenho emprego.
Aí Deus, na sua infinita misericórdia, me colocou na cama. Cirurgia, doença, na cama. E eu fui assistida pela capelania. Aí, humildemente, diante de Deus, falei, entendi, agora entendi. E o ministério é importante e precisa ser feito, né? E eu jamais, na minha mocidade, primeira fase adulta, achei que eu tivesse o dom de misericórdia. Quem me conhece sabe, eu sou tonso, né? Então, tonso é meio direto, assim, nas coisas. Mas é impressionante como Deus, na aflição, transforma realmente a gente, né? E eu fico imaginando, eu estou há 20 anos agora na capelania, né? E o que eu tive me dava uma previsão de não muito tempo mais de vida, né? Na época. É difícil falar. Mas Deus me preservou para a obra dele, né? Então, realmente, a aflição, ouça, abra o seu ouvido, que Deus pode te transformar. Amém. Amém. Isso é muito interessante. Há umas... Opa, por favor. Quando a irmã falou de sofrimento, né, que você está falando das tribulações, das perseguições, eu vejo isso no mundo corporativo como uma pessoa ter habilidade ou não de resiliência. Quem tem habilidade de resiliência, serve. Quem não tem, vai ficar ganhando R$2.000, R$3.000, pode até ficar chorando, mas se ela não tem resiliência para superar as dificuldades, ela não avança. Deus, com certeza, nos treina para isso, seja na pregação do Evangelho, seja no trabalho de uma empresa. Quem tem resiliência, um amigo, ele tem uma cultura aqui em Atibaia de morangos, uma série de coisas, né? O pai dele, ele se formou numa faculdade de renome em agronomia aos 20 anos. Ele era um superdotado, mas o pai dele, com 13 anos, mandou ele morar em São Paulo. Sabe, imagina uma criança sozinha, com 13 anos, mas, enfim, vencer tudo isso fez dele o que ele é hoje. Vencer essas dificuldades fez Paulo e deixar o exemplo para nós. Então, eu gostaria de propor também essa palavra resiliência, que Deus nos treina para passar, termos condições de passar por isso. Legal. O esforço, a capacidade de passar por isso, vem da forma como nós olhamos para o sofrimento, que é através da misericórdia de Deus, né? A gente olha para o sofrimento de uma maneira diferente, a gente encara ele de uma maneira diferente. Queria terminar nossa aula, esse período rapidinho, falando uma frase do nosso seminarista Joe Murano, que, seminarista não, né? Agora formado, né? Ele falou, a gente estava estudando lá essa semana, o sofrimento em si nunca vai ser bom, mas nunca vai ser em vão. Leve isso para o seu intervalo ali, depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. O sofrimento em si nunca vai ser bom, mas nunca vai ser em vão. Vamos voltando? Nós terminamos a primeira parte da aula com o sofrimento em si nunca vai ser bom, mas nunca vai ser em vão. Deus sabia o que iria acontecer com José, quando ele foi vendido como escravo para o Egito, traído por seus próprios irmãos. Mesmo assim, ele agiu com misericórdia no povo de Israel, lá em Gênesis 50, 20. José diz para os seus irmãos que o problema, a aflição que eles haviam causado em José, Deus havia convertido em bem para o povo. Deus sabia que Jó iria sofrer e perder tudo. Ficar doente, perder todos os seus bens, sua família. Mas tudo isso aconteceu debaixo da grande soberania de Deus. 2 Coríntios 4, 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 a 18. Segunda Coríntios, capítulo 4, de 17 a 18. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê,
mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Apesar dos sofrimentos virem sobre nós, nosso papel é olharmos para as aflições e encará-las como misericórdia de Deus. Um versículo muito mal interpretado é aquele, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então quer dizer que tudo de bom vai acontecer comigo? Sempre tudo vai acontecer de bom comigo? Não. Mas as misericórdias de Deus estão em cada centímetro quadrado da nossa vida. Deus faz tudo para a sua glória e para o nosso bem espiritual. Olhemos para os sofrimentos como misericórdias de Deus. Segundo ponto, então, nós encontramos contentamento quando nós respondemos às circunstâncias de maneira agradável a Deus. Abra o versículo 13 para mim, por favor. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Filipenses 1:13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. A pergunta é, como será que os guardas ficaram sabendo que ele estava preso por causa de Cristo? Paulo falou para eles, tá bom? Paulo poderia ter sentado lá, chorado, lamentando, orando para Deus, talvez fazendo igual o carinha da nossa história das cabanas, lembra? Culpado Deus. Mas ele entendeu que a prisão não iria parar a missão que ele tinha aqui na terra. Ele respondeu de maneira agradável a Deus, às circunstâncias. Ele tinha um alvo, fazer Deus conhecido. E não só conhecido, que as pessoas o adorassem. Caso algo de ruim aconteça com você, como você vai ficar? Você vai ficar paralisado pelo medo, pela angústia, pelo sofrimento? Você vai ficar triste? Óbvio que vai. Mas não deixa passar as oportunidades que Deus coloca na sua frente, de tornar Cristo conhecido. Como que nós vamos responder às circunstâncias, às aflições? De maneira agradável a Deus. Pausa aqui rapidinho, parênteses. Quero fazer uma correção que me foi dada no intervalo pelos nossos internautas, os nossos participantes, Elias. Eu falei aqui que Paulo caiu do cavalo quando ele viu o grande clarão e a luz, tá bom? Isso é a tradição cristã que fala para nós. Né, por favor, me corrija. Então, não tem, tá bom? Tradição fala para nós a história, e como nós somos uma igreja bíblica e não tradicional, necessariamente, então estamos aqui para correções. Me perdoe. Caiu por terra. Aleluia. Aleluia. Então tá bom. Paulo, olhando para todo o sofrimento que ele tinha passado, aquele sofrimento que ele estava naquele momento, ele podia ter sentado e ficado triste, ficado lamentando, mas não foi isso que ele fez. Independente do que possa acontecer de ruim na nossa vida, temos que responder de maneira agradável a Deus. Eu já falei em uma pregação aqui, uma frase. Você confia a sua eternidade a uma pessoa, e não vai confiar a esta pessoa esse simples problema que você está passando? Você está confiando, olha só, você está apostando todas as suas fichas, que Deus vai te salvar, e de fato Ele vai, tá bom? Ele te encontrou, você é filho. Você está confiando a sua eternidade a alguém, e muitas vezes em meio ao sofrimento e à aflição, você não responde, deixando nas mãos de Deus a confiança de que Ele vai resolver esse problema tão simples, que é um ponto só em toda a história da eternidade. Tudo aqui é questão de cosmovisão, então, tá bom? Os olhos, as lentes pelas quais você enxerga o mundo. O homem que não está vendo o mundo com as lentes de Cristo, ele vai pensar o quê? Preciso, então, estar nessa situação, com essas condições, para que, então, eu possa estar contente. Não é verdade? Então, eu tenho necessariamente que mudar a situação aqui agora, para que então esteja contente. Então, eu vou estar contente quando o meu carro for consertado. Eu vou estar contente quando eu tiver 50 milhões na conta. Eu vou estar contente quando eu terminar de pagar os boletos desse mês. Não é verdade? Eu vou estar contente quando meu filho passar na faculdade, a melhor faculdade de São Paulo, senão não vou estar.
Eu vou estar contente quando eu subir mais um degrau no meu trabalho. Aí sim eu vou estar contente. Será que é assim mesmo que nós temos que encarar a vida? Será que isso é responder de maneira agradável aos problemas que são nos apresentados? Na verdade, nós somos chamados a olhar com as lentes de Cristo. Então, olhar para a situação e falar: Senhor, me ajuda a estar contente. Chegou o tradutor. Aleluia. Chegou o tradutor para as irmãs. Senhor, aliás, parabéns, você fala alemão fluente. Meus parabéns, é muito difícil. Tá. Senhor, olhar para a situação, olhar para os problemas que chegam a nós e falar assim: Senhor, me ajuda a estar contente nessa situação e a cumprir a minha responsabilidade nela. Então, o nosso papel como cristãos é olhar para a situação e falar assim: Senhor, eu estou aqui no hospital com minha mãe e meu pai. Está muito ruim a situação, mas me ajuda a continuar contente no Senhor. Me ajuda a confiar no Senhor, apesar dessa situação tão complicada. Me ajuda a ver o Senhor como soberano sobre todas as coisas. Me dá oportunidades de compartilhar o Evangelho aqui para as pessoas, para a enfermeira, para os médicos. Alguém tem alguma história que conhece de alguém que, poxa, está no hospital, passando por dificuldade, e alguém foi alcançado pelo seu testemunho, pela sua pregação? Alguém tem alguma história disso? Ou de algum conhecido? Lá atrás, por favor. Ali. Meus irmãos, passar para vocês, há 10 anos atrás, senti mal, fui cirurgia cardíaca. Então, lá no hospital, deitado, vinha uma enfermeira, colocava agulha na minha veia, eu falava para ela assim: você sabe quem que entregou todo o seu sangue por minha causa? E assim 9 enfermeiros aceitaram o Senhor Jesus comigo, orando, ajoelhada comigo. Uma delas que ajoelhou, eu falei: não faça isso, fica de pé. Fica de pé. Não, eu estou muito interessado no que o senhor falou. E preste bem atenção, se você, amanhã é o dia da minha cirurgia. Ela acabou de sair do quarto, o médico entrou. Ô João, amanhã eu te opero, tudo bem? Tudo bem. Ele saiu, eu falei: Senhor, se esta é a última que o Senhor me usou, seja feita a tua vontade. Muito obrigado. Essa é uma história de muitas histórias de pessoas que são alcançadas quando outras pessoas agem de maneira agradável à vontade de Deus em meio à aflição. O grande problema é quando as pessoas fazem o contrário, tá bom? Eles olham para o sofrimento. Então, o ser humano hoje, quando ele olha uma coisa difícil que está acontecendo na vida dele, ele faz o quê? Ele foge. Deixa para lá, foge, vai embora. Quantos casamentos são diluídos por causa de problemas? Hoje em dia, a maior causa de divórcio é por causa de problemas financeiros, por exemplo. Segundo o Metrópolis, em 2021, o Brasil teve uma taxa de divórcio registrada, a maior taxa de divórcio registrada em 7 anos. A cada 100 casamentos, 9 foram dissolvidos. Ao invés de resolver o problema, lutar para resolver, falar com pessoas, buscar ajuda, o mais fácil é o quê? Fugir da situação, fugir do problema. Então, pensar, no próximo eu vou ser mais feliz. Eu não mereço estar passando por isso. Tem um ditado que sempre fala o seguinte, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Então, a expectativa do ser humano sempre é que na frente vai ser melhor, né? Principalmente o brasileiro, né? A esperança é a última que morre, então na frente vai ser melhor. Hoje está ruim. Hoje não tem solução, mas amanhã vai resolver. Por que você acha que o ser humano sempre quer passar dos limites em tudo que ele faz na vida? Então ele quer ser livre de problemas, quer fugir dos problemas. Fugir dos problemas é mais fácil do que buscar satisfação, contentamento em Deus, em meio às aflições. Pense nisso. Buscar algo além, então, para aí sim estar contente. Essa é a tendência do ser humano. Até não cristãos reconhecem que o ser humano é insatisfeito e triste. Porque tem coisas que não erradas na vida dele. Pode pesquisar aí, ciência comprova que o ser humano é triste.
Isso acontece demais. Então, nós já vimos que nós encontramos contentamento quando nós transformamos as aflições em misericórdia. Nós encontramos contentamento quando nós respondemos à aflição de maneira agradável a Deus. E agora, nós encontramos contentamento quando igualamos as vontades. Vontades, tá certo. Estou sem óculos. Quando nós conformamos a nossa vontade à vontade de Cristo. Então, poxa, as tribulações deixam a gente preocupado, deixam a gente triste. A gente fica triste com as nossas dificuldades. A gente fica triste porque nós estamos ruins. E o que a gente quer na hora é só um alívio para a situação, não é verdade? Tá, eu quero me livrar logo disso aqui, porque eu quero, porque eu preciso. E quando isso acontece, quando você não consegue sair dessa situação, o descontentamento é inevitável. Inevitável. Por isso, nós precisamos entregar a nossa vontade à vontade de Deus. Não pode ser igual na foto, que a vontade de Deus está para um lado, a minha vontade está para o outro. A gente tem que submeter a nossa vontade à vontade de Cristo. Olha a continuação aí, ó, do verso 15 ao verso 18. Filipenses 1, 15 a 18. Filipenses 1, 15 a 18. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam por Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Então, alguns continuaram pregando com a motivação correta, com a motivação certa, fazendo por amor e de boa vontade. Outros faziam por egoísmo, inveja e rivalidade. Talvez ali, a Bíblia não explica ao certo, quando Paulo fala, eles estavam tentando causar maior sofrimento a mim. Talvez seja porque estivessem tentando roubar a autoridade de Paulo, como um apóstolo, como alguém ali que falava, né, sobre Jesus. A gente não sabe ao certo. Mas o desejo de Paulo não era criar uma guerra contra eles, não era atacar eles. Ele sabia, e ele conformava a vontade dele, a de Jesus, que era, Cristo está sendo pregado. Por isso, eu me alegro. Então, Cristo estava sendo pregado, e Paulo ficava contente com isso. Olha o que eu vou falar. É óbvio que os problemas doutrinários, as heresias, têm que ser corrigidas. Não é isso que ele está falando aqui. Mas Paulo sabia que a vontade de Cristo seria completada. O Evangelho continuaria sendo pregado, apesar do sofrimento dele. A gente não pode esquecer que Deus vê além dos nossos sofrimentos. Muito além. Ele é soberano. Lembra que eu falei lá no início? Então, o contentamento ele vai vir quando nós tiramos os olhos de nós mesmos e colocamos na vontade de Cristo, na sua soberania. Quer falar? Alguma coisa? Ah, tá, desculpa, achei que você tinha levantado o braço para falar. Existe uma história de um homem chamado Horatio Spafford. Ele escreveu a música, eu perguntei até já, uma irmã, ela sabe. Se paz a mais doce e eres gozar. Beleza. Muita gente conhece, então. Ó seja for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Agora os homens. Não, tô brincando. Parecendo o Zé Luiz aqui, coordenando o coral. Legal. Não. Eita, amanhã eu estou na escala do louvor. Esse irmão, Horatio Spafford, ele escreveu essa música, tá bom? 1873. Olha a história dessa música. Ele perdeu suas duas filhas. As gringas aqui sabem a música, só que com outras letras, né? Legal.
Ótimo. O evangelho está em todo lugar mesmo. Aleluia. Então, esse irmão aqui, depois de perder as 2 filhas no naufrágio, nesse barco, que o nome é bem esquisito, então por isso que eu nem coloquei aqui para ler, porque é Village, não ia saber falar. Mas esse barco afundou no Oceano Atlântico, com sua mulher e suas 2 filhas. Ele se atrasou no dia, porque ele fechou um mau negócio, teve que resolver umas coisas lá nos Estados Unidos. Eles iam passar férias na Europa. E a filha e as 2 filhas e a mulher foram na frente. E o barco afundou. E ele falou, não, depois eu vou pegar o próximo navio e vou encontrar vocês. Chegou um telegrama para ele falando, só achamos uma sobrevivente. Então ele pega o próximo barco, desesperado, vai em direção lá. E ele está no meio do mar, do Oceano Atlântico. Tinha acabado de perder as 2 filhas. O chefe do navio chama ele para mostrar onde tinha afundado o navio. Ah, foi ali que afundou o navio que suas filhas morreram. E ele escreve essa música. Se paz a mais doce me deres gozar. Depois ele termina. Ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Ele olha para a situação triste. Imagina, você olhou para onde suas 2 filhas morreram. E ele fala, Jesus está comigo. Ele me dá a paz. Ele me dá o contentamento. Esse homem estava contente em Jesus. Contentamento não significa não sentir dor. Não é isso. Não era para ele se colocar num estado mental em que ele, esquece a dor, agora só Jesus. Não é isso. Não é não sentir dor. Mas ser capaz de descansar em Jesus, apesar da dor. Legal? Ser capaz de descansar no controle de Deus sobre todas as coisas. Submeter, colocar a nossa vontade, que é de fazer o evangelho conhecido, e fazer Jesus ser adorado. Colocar essa vontade, ser alinhada com Jesus. E nada mais importa. Quarta forma de encontrarmos contentamento, que é quando buscamos o bem dos outros em meio à nossa aflição. Nós consolamos em meio às nossas aflições. Olha que exemplo de Paulo. Paulo estava preso, Paulo estava sofrendo, Paulo já tinha sofrido muito, estava sofrendo muito naquele momento, e ele escreve essa passagem para consolar aqueles irmãos. Eu não vou reler, mas é do 12 até o final, basicamente, até o versículo 30 do capítulo 1, ele consola os irmãos de Filipos. Paulo demonstra que o desejo dele é que, versículo 20, olha o versículo 20, no mesmo capítulo. Aguardo ansiosamente e espero que nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele estava satisfeito no Senhor. E ele estava consolando aqueles irmãos. Irmãos, mesmo na vida ou na morte, Cristo vai ser glorificado. Ele vai ser exaltado. No verso 23, ele fala sobre uma guerra agora de mentalidade, de desejos. De um lado, ele queria estar com eles. E do outro lado, ele queria estar com Cristo, que é muito melhor. Ele fala no verso 23. Ele fala, não, é necessário para vocês que eu fique aqui mais tempo, e os console, e os conforte, e os ensine na fé. Que nós vivamos a fé em amor. Ele entendia que Deus é bom, e Ele faz o melhor para os seus filhos. O Espírito Santo, então, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E a esperança do crente, trazer à memória aquilo que dá esperança a ele, consolando os outros e consolando a si mesmo. A nossa esperança está na obra redentora de Jesus. Abra comigo, por favor, Romanos 8, 35. Uma forma de nos consolarmos e consolarmos os outros é nos lembrarmos constantemente das verdades eternas sobre Jesus e aquilo que Ele fez por nós. O grande amor que nos envolve. Romanos 8, 35 e 37. É até uma música isso também. Hoje está musical, né?
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, ou seja, em meio a esses sofrimentos, em meio à fome, em meio à nudez, em meio a tudo isso, em meio a estamos sendo levados como ovelhas para o matadouro, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. No mesmo capítulo, é o versículo onde ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Agora a pergunta é, será que eu e você realmente acreditamos nisso? Será que hoje nós podemos olhar para em meio às nossas aflições, em meio às nossas perseguições, em meio aos nossos problemas e olhar, Deus é soberano, nada vai me afastar do amor dele, nada vai me afastar daquilo que Deus quer fazer em mim. Nós sabemos que o bem não significa ausência de problemas, mas tem como alvo o nosso bem espiritual. Deus é bom e fiel, Ele é por nós. A gente pensa muitas vezes, Deus está contra mim, Deus está fazendo isso e aquilo, e eu não fiz nada. Deus quer o bem para nós. Apesar de o mal pode ser causado pelos homens maus, permissão de Deus, ou às vezes como disciplina, mas isso acontece conosco. Mas em meio a tudo isso, reconheçamos a graça de Jesus sobre nós. Nosso alvo, então, quando estamos em meio ao sofrimento, como família, como igreja, como casal, ou como um grupo, é resplandecer a luz da esperança de Jesus. A esperança que um dia nos alcançou, consolando em meio à aflição. Mostrar, lembrar a nós, cada dia, o que Jesus fez por nós. Onde nós podemos realmente achar contentamento dentro das situações, dentro dos problemas? Em Jesus Cristo. Mesmo quando não parecer ter propósito, mesmo quando parecer sem solução, Jesus nos consola e nos conforta. Eu queria que você pegasse novamente aquilo que eu pedi para você escrever no início, sobre o maior problema da sua vida. Se você quisesse ter anotado, ficar à vontade, os pontos. Mas quando você olhar para esses sofrimentos, talvez eles tenham passado, talvez você esteja passando por eles, reconheça a bondade de Jesus em cada coisa. Óbvio, ore para Jesus te tirar dessa situação, ou agradeça por Ele ter te tirado. Mas reconheça a soberania de Deus sobre todas as coisas. É muito fácil ficar desanimado quando coisas más acontecem. Muito fácil. É uma linha muito tênue aqui entre ficar desanimado e não ficar desanimado. Mas nós não deveríamos perder a esperança, porque Deus está trabalhando em nossas vidas, até mesmo em meio à dor, ou até mesmo em uma cabana pegando fogo. Lembre-se da próxima vez que a sua cabana estiver pegando fogo, estiver em chamas, aquilo que pode fazer no sinal de fumaça, chama a graça de Deus. Algumas aplicações. Se você quiser anotar aí, fique à vontade. Anota aí embaixo das notas do seu maior problema aí. Peça a Deus mais contentamento quando estiver passando por aflições. Eu sei que isso é muito difícil. Nós olharmos para cima e pedimos, Deus, se for a tua vontade que eu continue em meio a essa aflição, amém, mas me ajuda a estar contente nela. Segundo, entregue os seus desejos e vontades a Jesus. Terceiro, console aos outros e a si mesmo, com verdade sobre quem Deus é e a sua soberania. Amém? Vamos orar? Por favor. Eu tenho vivido nesses últimos 2 anos. Irmão, me perdoa te atrapalhar. É que tem que microfone para gravar. Vou ser breve. Muitos de vocês sabem a história que nós temos vivido lá em casa. Nesses últimos 2 anos, agora dia 11 de janeiro, fez 2 anos do fato acontecido, quando o Senhor levou a Jurema.
No primeiro ano foi difícil, muito difícil para mim, e a minha perspectiva era questionar Deus, por quê? Deus não era assim que eu queria, Deus não é assim que eu quis, Deus não era assim para ser feito, e o tempo foi passando. Dos 8 meses para cá eu mudei. Deus não é como eu quero, Deus não é como eu queria. E a minha oração é: Deus, como o Senhor quer? O que o Senhor quer? Por que o Senhor quer? Em meio à aflição, Deus nos ajuda. Em meio à aflição, Deus nos dá a oportunidade de nos achegarmos mais próximo dEle, como eu tenho me achegado. Amém. Muito obrigado por compartilhar. Alguém tem mais alguma história que queira compartilhar antes da gente encerrar? Não? Essa aula foi bem impactante para mim também, espero que tenha sido para você. Tratar sobre as aflições que nos afligem, os problemas que nós temos, e como que nós agora devemos olhar para o céu e ver o nosso bom Deus agindo, mesmo em meio às aflições. Que nós devemos encontrar contentamento nele. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos comigo, por favor. Senhor, nessa manhã nós começamos essa oração reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo a Tua soberania sobre todas as coisas, reconhecendo quem o Senhor é, e aquilo que o Senhor já fez lá no passado, faz hoje e vai fazer ainda por nós. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor, sendo esse Deus soberano, grandioso, infinito, se preocupa conosco e nos dá contentamento em meio à aflição. Deus, muito obrigado porque nós temos para quem recorrer, que é o nosso Pai do céu. Muito obrigado porque nós temos essa esperança, porque nós sabemos que Jesus um dia veio e morreu no nosso lugar. Muito obrigado, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Nosso pedido é: ajuda-nos a encontrarmos contentamento em meio às nossas aflições. Ajuda-nos. Ajuda cada irmão aqui, a mim também, quando nós estivermos passando pelo pior momento da nossa vida, a olhar para o Senhor e entregar tudo nas Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos. Somos seres humanos, somos falhos, mas nós dependemos do Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo consolo que o Senhor nos oferece. Muito obrigado porque o Senhor nos deu o Espírito Santo que habita em nós e nos molda, nos ajuda, nos ensina e também nos conforta. Ele é o Consolador. Muito obrigado, Pai. Que essa palavra faça morada em cada coração aqui nessa manhã, que nós possamos aplicar as verdades que foram faladas aqui nessa manhã, que cada irmão aqui, irmã, possa sair diferente da maneira que entrou. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe. Estamos encerrando a nossa EBD. Tchau.